você continue se entregando ao Senhor Jesus, porque você é a casa onde o Senhor Jesus quer habitar. Você é a casa onde o Senhor quer morar, onde o Senhor Jesus quer fazer morada. Se dê a Ele nesta noite, se entregue a Ele, levante seus braços aos céus, se jogue na presença do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se você puder, aumente a sua voz neste momento e comece a falar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você o ama, que não existe outro Deus que nem o nosso Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra teu vento aqui. Como o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar que esta é a casa do Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, você é a casa do Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa,
Aplauda o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude o Senhor Jesus, glorifique o nome do nosso Deus maravilhoso que está neste lugar. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Feche os seus olhos neste momento, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já recebeu o seu louvor, o Senhor já recebeu a sua adoração nesta noite. E aí nós entendemos que tudo aquilo que há em nós, nós entregamos a Deus. E tudo aquilo que há de Deus, Deus entrega para nós através da sua palavra. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Pedimos, ó Deus, que se agrade com os nossos louvores e as nossas súplicas. E, Senhor, neste momento, peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que ninguém saia daqui hoje, ó Deus, sem o esclarecimento daquilo que o Senhor preparou para ele, falando, tratando e cuidando de uma forma carinhosa e especial. Ó Espírito Santo de Deus, usa, Senhor amado, a minha vida, assim como o Senhor usou esses ministros que cantaram, entoaram os louvores ao Teu nome. Usa-me, Senhor, para falar da Tua palavra com sabedoria, com direcionamento do Teu Espírito Santo. Tudo aquilo, Deus, que eu falar, tudo aquilo, ó Deus, que eu me expressar nesta noite, seja para o louvor e a glória do Teu nome. E tudo, ó Deus, é para o Senhor. Usa-me, Senhor, de uma forma especial. Toma, Senhor, a minha boca de uma forma gloriosa a falar com o Teu povo. E que eu diminua aqui neste lugar, mas que o Senhor cresça e seja exaltado para sempre. Amém e amém. Digam graças a Deus. Amém? Irmãos, pode se assentar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todo cristão. E quando eu falo, irmãos, que é para todo cristão, eu estou falando de uma forma generalizada. Eu estou falando de uma forma ampla. Para todo aquele que crer que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, que durante essa semana eu vinha meditando, e hoje foi uma batalha muito grande para poder concluir a palavra na questão de estudo, sabe, irmãos? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, assim como Ele falou comigo durante esses dias. Quem crê, diga amém aí. Esta palavra está no livro de Gênesis, capítulo 25. Enquanto você abre em Gênesis, capítulo 25, né, nós vamos ter aqui no telão, do verso 29 ao 34. Deixa eu ver aqui. O tema da palavra, irmãos, o tema é o perigo do desespero. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre os desesperados, das pessoas ansiosas, muitas vezes, ou até mesmo pessoas que agem precipitadamente. Amém? Gênesis capítulo 25, verso 29 em diante, diz assim a palavra de Deus, e vocês podem ler aí no telão se você não trouxe a sua Bíblia. Quer dizer, na TV. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco deste ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito
de filho mais velho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diga comigo, nunca... Vamos lá, irmãos. Você que está aí também, aí do outro lado, diga comigo aí. Fala, nem que você fale sozinho, mas fale aí. Diga, nunca eu devo agir no momento de desespero. Diga, qualquer ação pode ser perigosa. Amém, irmãos? Qualquer ação, qualquer atitude no momento de desespero pode ser prejudicial, pode ser perigoso. Narra a Bíblia a história desses dois homens, irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que os dois, já brigavam desde dentro do ventre da mãe. Quando foram nascer, eles disputaram, para ver quem saía primeiro. Olha que história bonita. E diz a Bíblia que Esaú foi o primeiro a nascer. E quando aquele que nasce primeiro, torna-se primogênito, Independente se são gêmeos ou não, na hora que ele nasce, ele se torna então o primeiro a nascer. Portanto, torna-se o primogênito. E a Bíblia fala a respeito da importância da primogenitura. O cargo maior na família, entre os irmãos, é o do primogênito, porque ele é o sucessor imediato do seu pai. E quando falamos em questão de sucessão, nós não estamos falando de direito de patrimônios, nós estamos falando de direito de ser o chefe da família, de ser o herdeiro do abençoador, o líder, podemos dizer assim, para simplificar melhor a palavra. E quando Jacó e Esaú estavam para nascer, Jacó nasce, então, herdando ali o direito da primogenitura. E a Bíblia diz, irmãos, que os dois cresceram, apesar de terem a mesma idade, cresceram com pensamentos, com ideias e com sonhos diferentes. A Bíblia diz que Esaú passou a ser um homem do campo, de cuidar de rebanho, de cuidar das ovelhas, de cuidar das hortaliças. Esta era a função de Esaú. A de Jacó era diferente. Jacó vivia nas tendas, vivia nas casas, nos templos. Jacó vivia de uma forma mais associável, Uma pessoa com maior aptidão de se tornar o líder da família, de se tornar o cabeça da família. Esaú, por viver no campo, cuidando apenas de rebanho, não dava muito valor a esta questão de primogenitura, a esta questão de ser o sucessor do seu pai, cuidar e herdar esses princípios da família. A Bíblia diz então, irmãos, que Esaú e Jacó vivia sonhando com isto. E a Bíblia fala que Jacó realmente era um homem sonhador. Amém? Jacó, então, irmãos, chega um momento em que ele está fazendo um ensopado de lentilhas. Esaú chega do campo, cansado, morrendo de fome, e pede, então, para que o seu irmão lhe dê um pouco daquele ensopado de lentilha. Jacó, então, muito esperto, diz assim, fala o seguinte, eu te dou um prato de lentilha do ensopado, mas se você me der o direito de ser o primogênito, você ganhou na disputa na hora de sair de dentro da mãe, mas agora, se você me der o direito, e isso, irmãos, no Antigo Testamento e na Bíblia, a palavra ela tinha muito poder, muito valor, poder de transferência. Não necessariamente as pessoas assinavam contratos, não necessariamente tinha que fazer acordos extrajudiciais diante de um juiz para poder selar isso. Não, o acordo, a palavra era o contrato maior, a lei maior era a palavra. Falou, está falado.
Não tem como, não tem essa de voltar atrás, não tem essa de dizer que foi mentira, não tem essa de dizer que não foi nada disso. Jacó, então, faz a proposta para Esaú. Esaú, então, aceita a proposta. Come o prato de lentilha e ainda diz assim: de que me vale o direito de primogenitor se eu estou morrendo de fome? Esta é uma palavra que todo cristão precisa colocar na sua mente e nunca se esquecer disso. Do que me vale o direito de primogenitor se eu estou morrendo de fome? Vamos entender esta palavra. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade como esta, para nos tirar o direito de filho de Deus, por exemplo, direito de um cristão autêntico, por exemplo, direito de um cristão verdadeiro, por exemplo, direito de um homem e de uma mulher genuinamente tementes a Deus. O diabo anda ao nosso derredor, esperando oportunamente o momento para tirar de mim o direito, para tirar de mim a minha posição eclesiástica, para tirar de mim o meu direito de pregador, para tirar de mim o meu direito de servo de Deus, para tirar de mim o direito de ser um cristão verdadeiro e autêntico. O diabo, em todo momento, diz a Bíblia, ele rodeia, ele nos observa, para que num momento como este, que existiu na vida de Esaú, ele possa vir com as suas propostas, ele possa vir com os seus argumentos, ele possa vir com as suas artimanhas e nos destruir ou até mesmo nos derrubar, acabar com a nossa fé, acabar com a nossa integridade, acabar com a nossa moralidade, acabar com o nosso emprego, acabar com o nosso casamento, acabar com o nosso namoro, acabar com o nosso noivado, acabar com a nossa vida social, acabar com a nossa vida familiar. Este é o jeito em que o diabo trama para tentar tirar de nós os direitos. Olha o que a Bíblia diz com relação a 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que eles eram homens tementes a Deus. E quando o rei descobre que eles eram tementes a Deus, o rei então proclama faz um decreto para que todas as pessoas se curvem diante de uma imagem construída por ele. Qual era a estratégia? Era fazer com que, por conta de um decreto, Sadraque, Mesaque e Abidnego se curvem diante da sua imagem. Um decreto. Aí, chega um momento em que as pessoas chegam até o rei e dizem assim: ó rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no momento em que soam aí os símbolos, eles não se curvam diante da sua imagem. O rei falou assim: agora sim, agora nós vamos pegar eles. Se não conseguirmos pegar eles em outros meios ou com outros métodos, vamos usar este, porque eu quero ver se eles vão desobedecer o nosso decreto. A Bíblia diz então que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram, eles não cedem à pressão do governo, à pressão do rei, eles não cedem o decreto feito de uma forma maligna, feita de uma forma estratégica do diabo para tirar deles uma devoção a Deus e se devoltassem, se curvassem a uma imagem
A Bíblia diz então que eles não fazem. O rei então vai até eles e diz assim: olha, eu gosto muito de vocês. E se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha. E eles disseram para o rei: ó rei, saiba de uma coisa. Se Deus quiser, Deus nos livrará da tua fornalha. Mas se ainda assim Deus não queira nos livrar da fornalha, saiba, ó rei, que mesmo assim nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Atitude essa que nós devemos tomar diante das situações em que muitas vezes o diabo prepara para nós. Atitude essa que muitas vezes nós precisamos tomar, e essas atitudes, irmãos, não nos levam a covarde, não nos leva a um perdedor, não nos leva a um fracassado. Porque todo o povo dizia: olha lá, agora queremos ver Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia diz que o rei se enfurece. O rei então enfurecido chama os seus soldados, diz a Bíblia que os mais fortes, e ordena: aumentem esta fornalha 7 vezes mais, porque eu quero ver se eles vão ou não ceder o meu decreto. A Bíblia diz então, meus amados irmãos, que aqueles homens fortes do exército lá do rei, a Bíblia diz que eles amarram Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançam eles na fornalha. E a Bíblia diz que ao lançá-los, o calor, a temperatura daquele lugar era tão forte que os soldados morreram queimados. Passaram-se um tempo. O rei fala assim: escuta, vocês jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro? Sim, mas não sinto cheiro nem de cabelo queimado. Vamos ver o que está acontecendo. A Bíblia diz então que o rei se ousa ver o que aconteceu com os 3. Surpreendido, ele olha, volta e pergunta aos seus súditos lá. E pergunta: escuta, quantos vocês jogaram na fornalha? Ó rei, nós jogamos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eu vejo um quarto homem, e este quarto homem é como um homem de Deus, como um ser angelical. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: não ceda os seus direitos, não ceda os seus princípios, não ceda os seus valores por nada, porque aquele que te prometeu, aquele que te colocou, aquele que te confiou o direito, ele está com você em todos os momentos da sua vida para te livrar e guardar e fazer cumprir na tua vida os teus sonhos e os teus direitos. Outra passagem, outro momento legal, importante na Bíblia, é um homem, chamado Paulo. O que Paulo dizia? Gente, vocês precisam aprender a viver em todas as circunstâncias da vida. Vocês precisam aprender a viver com muito, vocês precisam aprender a viver com pouco. Eu aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Eu aprendi a usufruir de grandes coisas, como também aprendi a passar fome. Mas em nenhum desses momentos eu cedi a minha fé, nenhum desses momentos eu abandonei os meus princípios, nenhum desses momentos o diabo tirou proveito para me destruir, para acabar comigo. Não, muito pelo contrário, aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Paulo então se autodeclara uma pessoa mais do que vencedora. Sabe por quê? Porque de todos os lados o diabo vinha para tentar contra a sua vida, para destruir a sua fé, para destruir os seus princípios, mas ele em todo o tempo dizia: aleluia, em Cristo somos mais do que vencedores.
vencedores. Aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte aí. Diga amém. Olha, irmãos, você quer exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que durante 40 dias, com muita fome, foi levado ao deserto, aliás, a um monte, e lá naquele monte foi-lhe feita uma proposta semelhante a esta de Esaú. Quem era o primogênito? Quem é o primogênito entre os ressurretos? Jesus. A Bíblia diz que ele é o primogênito, ele é o nosso irmão primogênito. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, e logo seremos todos nós para a glória de Deus. Ele foi o primeiro a subir assuntos aos céus, e logo seremos nós. Ele foi o primeiro a se assentar-se no trono como o homem que venceu a morte, e logo seremos nós para a glória dele, para a glória do nosso Senhor. Veja bem, irmãos, ele é o primogênito. Em João capítulo 1, ele é o princípio. Mas lá nas epístolas, nos ensinamentos dos apóstolos, ele é o primogênito. O primeiro. Depois seremos nós. Quem está entendendo, diga amém. Foi-lhe oferecido pão. No momento de muita fome, como Esaú também passava, Jesus então chega lá naquele monte e o diabo diz assim: olha, transforma estas pedras em pães e come. No momento de fome, no momento de desespero, no momento talvez de angústia, de dor, de sofrimento, ele resiste ao diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga glória a Deus bem forte aí. Irmãos, haverá momento que o diabo vai te oferecer lentilhas, haverá momento que o diabo vai te oferecer vantagem, haverá momentos que o diabo vai te oferecer oportunidades, que essas oportunidades terão um preço, e este preço, irmãos, não se negocia, que é o preço da nossa dignidade, é o preço dos nossos princípios, é o preço da nossa fé, é o preço do nosso amor a Deus, é o preço da nossa devoção ao nosso Senhor e Salvador, é o preço da nossa salvação muitas vezes. Quantas pessoas, irmãos, quantos cantores deixaram os altares e se tornaram famosos, porque lhe foi oferecido uma oportunidade. Deixa a igreja e vem ser famoso. Toca na nossa banda. Bebe só um whiskyzinho. Sai só com uma mulher. Sai com outra agora. Faz isso, faz aquilo. Quantas oportunidades foram dadas, aliás, oferecidas, e muitos cederam e foram comer sopa, ensopado de lentilha, e deixaram os seus princípios, o seu amor por Deus e pela sua obra, e foram se dedicar totalmente às coisas enganosas, como diz a Bíblia, as coisas enganosas deste mundo, que não levam as pessoas a nada, além de momentos de fama e de glamours. A minha palavra para você nesta noite é: não negocie, não troque por nada os seus valores. Por mais bobos que forem. Eu só sou o faxineiro da igreja. Eu só sou o diácono da igreja. Eu só sou o pastor da igreja. Não faço mais nada lá mesmo, então. Eu só sou o músico da igreja. Na igreja eu só sou membro mesmo, não faço nada. Eu não toco, não canto, não subo no altar, não falo nada, não dou palavra.
né? Não, pouco importa. Pouco importa. O meu direito de primogenitura, dizia Esaú, e muitos cristãos estão dizendo, pouco importa o que eu faço e deixo de fazer na igreja, vou viver a minha vida. E estou nem aí para o pastor, estou nem aí para a igreja, estou nem aí para os irmãos, estou nem aí para Deus. Pouco importa. Pouco importa ser chamado de crente, de cristão. Pouco importa de ser chamado de servo de Deus. Pouco importa de ser chamado de cantor, de pastor, ou seja o que for. Pouco importa, meu irmão, pouco importa para você. Talvez para você isso não tenha valor. Talvez para você isso não tenha importância alguma. Mas se não tivesse, Deus não te traria para dentro deste lugar. Se não tivesse importância, Deus não te colocaria neste altar. Se não tivesse importância, Deus não te colocaria sentado neste banco, ouvindo e se deliciando das suas gloriosas palavras, entoando e cantando louvores a eles. Isso é um privilégio para poucos. Isso tem importância e muita para Deus. Porque senão, aonde você estaria agora? Fazendo, pensando o quê? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, te disse, vai hoje lá, porque tem coisa importante na tua vida para mim. Vai hoje lá, porque você é muito importante para mim. Sabe, irmãos? Para outras pessoas pode não ter importância nenhuma. E até mesmo para você pode não haver importância. Mas para Deus tem. E diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele era único, o unigênito, para morrer em nosso lugar. Morreu e ressuscitou. Depois de ressuscitado, depois de glorificado, diz a Bíblia que agora ele deixa de ser o único, mas passa a ser o primogênito, porque nós fomos conquistados por ele na cruz do Calvário. Nos tornamos filhos de Deus na cruz do Calvário. E isto tem importância, Anderson. Isto tem importância, Maria Ângela. Isto tem um grande valor, Patrícia. Isto tem um grande valor diante de Deus, Juliana. Para você, Alessandra, pode não ter valor, mas para Deus tem muito valor. Para nós, pode ser um simples cargo, ou um simples gesto de vir à igreja. Mas quando você toma uma decisão, hoje eu vou para a igreja, a Bíblia diz que os anjos começam a cantar. A festa nos céus. Opa! Aí vem mais um. Aí vem mais um que acreditou no meu filho. Aí vem mais um que acreditou em Jesus. Aí vem mais um que está acreditando na palavra. Aí vem mais um, aí vem mais um. E a Bíblia diz que vai acrescentando, 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 acrescentando o número daqueles que vão adorando e glorificando a Deus. Você faz parte desse número. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Você faz parte deste número, desta ação numérica de Deus. Você faz parte disso. E isto tem valor. Vale mais do que um ensopado de lentilha. Vale mais do que o nome escrito na calçada da fama. Do que a sua mão lá na calçada da fama. Ou o pé na calçada da fama. Sei lá o que põe na calçada da fama. O que você faz aqui hoje, o que você está fazendo aqui hoje, aonde você está hoje, tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Olha o valor que você tem. Olha o valor que você tem. Se coloque de pé, irmãos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo. Inexprimíveis, inexprimíveis. Aí vem o grupo de louvor cantar, porque aleluia. Cadê o Shoit? Vem cá, Shoit. Aleluia. Yannis, desce a mão nessa bateria aí, filho. Eu quero que os anjos ouçam lá do céu. Mas estou falando sério, filho. Desce a baqueta aí. Solta a voz, Luiz. Amém. Solta esse tenor aí que você cantava lá no coral da prefeitura. Vai lá, Xote. Dá aquele sol bem forte. É sol ou é dó? É dó? Você é alguém Tão importante para Deus. Fala aí, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí? Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vai lá, Robson. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Cante pra alguém. Vire-se pra alguém, vai lá e diga assim. Diga pra ele, diga pra ela que é importante. Sai do seu lugar. Não chegue muito perto, não. Mas declare, profetize. Diga, você tem um valor muito alto pra Deus. Você tem um valor muito forte. Glória a Deus. Marcelo, canta pra aquele jovem lá. Vai lá, canta pra ele. Isso. Declara o valor que ele tem. Declara o valor que teu irmão tem. Não troque, não venda. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus princípios. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Deus, não permita, Pai, com que nenhum dos teus filhos se percam por conta de vantagens ou de ofertas preparadas pelo diabo para intentar contra a sua vida, a sua fé e os seus princípios. Deus abençoe os meus irmãos aqui nesta noite. Guarda eles e dá a eles, ó Deus, discernimento
para que na hora de uma proposta indecente do inimigo, ele possa se segurar firme e forte na tua palavra e dizer: arreda-te daqui, Satanás, porque somente a Deus adorarás. Possa dizer no momento da fraqueza, no momento do desespero, no momento de até mesmo perseguição, dizer: eu sou forte, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em mim e me valoriza do que aquele que quer me enganar e me destruir. Deus seja com você em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus seja com a tua casa, que Deus seja com a tua família, que Deus seja no teu trabalho, que Deus esteja com você em todos os momentos. E na hora do desespero, lembre-se, há algo mais importante em você do que qualquer outra oferta oferecida pelo diabo para destruir os teus princípios, para destruir a tua fé e até mesmo a tua salvação. Não deixe o inimigo te enganar. Lembre-se de uma coisa. Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi estava dizendo: eu não preciso nada do diabo. Eu não preciso nada que o diabo me ofereça. Porque o que eu tenho em abundância vinda de Deus. Quem entendeu, diga amém. Os discípulos tiveram talvez a mesma oferta que Judas. Pedro talvez foi consultado, a Bíblia não relata isso, mas vamos pensar aqui. Pedro talvez teve a mesma oferta que Judas. Tiago, Mateus, André, Felipe, talvez eles tiveram a mesma proposta que Judas teve. Mas eles disseram: não vou aceitar isso. Quando Jesus decidiu chamar a atenção deles e de todos que estavam em volta, muitos foram embora e Jesus perguntou: vocês não vão? Senhor, nós rejeitamos tudo. Deixamos casa, deixamos família para te seguir. Sabe por quê, Jesus? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens aquilo que nós, seres humanos, precisamos. O Senhor tem a palavra de Deus. E esta palavra, diz a Bíblia, muda o homem, transforma o homem. A Bíblia é uma Bíblia de valores. Transforma o homem. A Bíblia diz que Deus tira o homem do monturo. Esse monturo é tão bonitinho esse termo, né? Mas vamos usar o termo pejorativo aqui. Deus tira o homem do esterco. Vamos tentar esclarecer melhor. Tem uma versão na Bíblia que diz que Deus tira o homem do cocô e o faz assentar entre os príncipes desta terra. Sabe o que é isso? Mudança de valores. Mudança de valores. Sabe, Choite? Eu vou falar uma coisa que eu vi esses dias. Eu fui na casa do meu irmão Nilson, conhecer o apartamento que Deus deu para ele e para a família. E lá no apartamento, a gente conversando, estava eu, ele e a Elisa. Ele começou a chorar e disse assim: eu não acredito ainda que eu tenho tudo isso. Um jovem que saiu do crack, saiu das ruas, o caçula da família comprou um apartamento. A ovelha negra, o desprezado,
sem valor algum, Deus o deu um valor muito grande. E é isso que Deus faz. Deus transforma valores. Deus tira o homem do monturo e faz-o assentar entre os príncipes. Deu uma família linda, um carro Cobalt, é isso que fala, senhor? Cobalt? Deu outro carro, um apartamento, um emprego maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus muda valores. Deus transforma. Não negocia os teus valores. Não negocia os teus princípios. Porque Deus tem muito, diz a Bíblia, o melhor dessa terra ainda está por vir sobre a sua vida. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu?